Você está afundado em dívidas, vendo o dinheiro desaparecer antes mesmo do mês terminar, e sente que não importa o quanto tente economizar, nunca consegue sair do vermelho? E se eu te dissesse que em apenas 30 dias eu consigo mudar completamente minha situação financeira, usando um método simples de planejamento financeiro pessoal, que qualquer pessoa consegue aplicar? Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz durante um mês para parar de perder dinheiro, recuperar o controle das minhas finanças e começar a construir uma vida financeira mais organizada. E o mais importante, você não precisa ganhar mais dinheiro para começar. Você não precisa ser especialista em finanças. E você não precisa viver passando fome ou cortando tudo o que gosta. O que eu vou te mostrar hoje é o mesmo processo que me ajudou a enxergar para onde meu dinheiro estava indo e como eu consegui sair daquela sensação horrível de estar sempre correndo atrás das contas. Então fica comigo até o final, porque a última estratégia foi a que mais acelerou meus resultados. Opa, aqui é o Max do canal Mente de Valor. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como sair do vermelho rápido, usando um método simples de controle financeiro para iniciantes, que eu apliquei durante 30 dias. Se hoje você está endividado, atrasando contas, usando o cartão de crédito para sobreviver, ou simplesmente não consegue entender para onde seu dinheiro vai todos os meses, esse vídeo foi feito para você, porque eu também já estive exatamente nessa situação. Eu já abri o aplicativo do banco com medo, já vi a fatura do cartão chegar e senti aquele aperto no peito. Já prometi para mim mesmo que no próximo mês seria diferente, mas nada mudava. Até que eu percebi um erro que quase todo mundo comete quando tenta organizar finanças pessoais. E quando eu corrigi esse erro, tudo começou a mudar. Então me responde uma coisa: você já recebeu seu salário? E poucos dias depois teve a sensação que o dinheiro simplesmente se evaporou? Se sim, comenta aqui embaixo a seguinte frase: eu preciso organizar minha vida financeira. Eu quero saber quantas pessoas estão passando por isso agora, porque a verdade é que milhões de brasileiros vivem exatamente dessa forma. Trabalham duro, ganham dinheiro, mas nunca conseguem sair do lugar. E o problema não é a falta de esforço. O problema é a falta de direção. É como tentar chegar em uma cidade sem usar GPS. Você anda, mas nunca chega no destino. Com o dinheiro, acontece exatamente da mesma forma. Existe um grande inimigo que mantém as pessoas presas nas dívidas. Esse inimigo se chama falta de clareza financeira. A maioria das pessoas acredita que está endividada porque ganha pouco, mas na prática, muitas vezes elas estão endividadas porque não sabem exatamente o que acontece com o próprio dinheiro. Elas sabem quanto ganham, mas não sabem quanto gastam. Sabem quanto recebem, mas não sabem quanto desperdiçam. E sem essa informação, qualquer tentativa de sair do vermelho vira um jogo de adivinhação. Foi exatamente isso que eu descobri. Quando decidi fazer um diagnóstico financeiro completo da minha vida, essa foi a primeira coisa que mudou tudo. Passo 1. Encare a realidade. Eu sei que isso pode parecer simples, mas a maioria das pessoas foge dessa etapa, porque ela dói. Durante muito tempo eu evitava olhar minhas contas. Eu não queria abrir o aplicativo do banco, não queria somar as dívidas, não queria ver quanto devia no cartão. Eu fingia que o problema não existia. Mas sabe o que acontece quando você ignora um problema financeiro? Ele cresce. E cresce rápido. Então a primeira coisa que eu fiz foi sentar com papel e caneta. Peguei extratos, peguei faturas, peguei boletos, peguei tudo. E comecei a anotar absolutamente todas as minhas dívidas. Tudo, sem exceção. Cartão de crédito, empréstimos, parcelamentos, compras pendentes, tudo. E naquele momento aconteceu algo interessante. Pela primeira vez eu parei de imaginar o tamanho do problema e passei a conhecer o tamanho do problema. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque quando você não sabe o quanto deve, sua mente cria monstros. Quando você sabe exatamente quanto deve, você consegue criar um plano. E problemas com o plano deixam de ser desesperadores, eles viram metas. Então se você quer sair do vermelho rápido, faça isso ainda hoje. Liste tudo, sem medo, sem vergonha, sem desculpas, porque você consegue resolver aquilo que consegue medir. Passo 2. Descubra os vazamentos de dinheiro. Depois que eu fiz esse diagnóstico financeiro, veio uma descoberta chocante. Eu estava perdendo dinheiro todos os meses, sem perceber. E não era em compras gigantes, era em pequenas despesas. Assinaturas esquecidas, pedido por impulso, taxas bancárias, compras desnecessárias, lanches, aplicativos, serviços que eu nem usava mais. Sozinhos pareciam inofensivos, mas juntos representavam uma quantia absurda. Então, eu fiz um exercício muito simples. Durante 7 dias, eu anotei absolutamente tudo que gastava. Tudo, sem exceção. Desde um cafezinho até uma compra maior. E o resultado me surpreendeu, porque pela primeira vez eu consegui enxergar padrões. Percebi gastos emocionais, percebi compras automáticas, percebi hábitos que estavam destruindo meu orçamento sem que eu percebesse. E talvez isso esteja acontecendo com você agora.
Talvez você esteja procurando uma fórmula mágica para sair das dívidas, mas o dinheiro pode estar escapando justamente por pequenas decisões, que se repetem todos os dias. Por isso, eu quero te pedir uma coisa. Pega seu celular agora e comenta aqui. Vou anotar todos os meus gastos, porque esse simples hábito pode mudar completamente sua relação com o dinheiro. Passo 3. Crie um orçamento que você consiga seguir. Depois de descobrir para onde o meu dinheiro estava indo, chegou a hora de fazer algo que mudou completamente o jogo. Criar um orçamento. Mas calma. Quando eu falo de orçamento, eu não estou falando daqueles planejamentos impossíveis, que fazem você cortar tudo o que gosta. Porque esse é justamente o motivo pelo qual a maioria das pessoas fracassa. Elas criam um plano perfeito no papel, mas impossível na vida real. E um orçamento impossível dura apenas alguns dias. Então eu fiz diferente. Ao invés de tentar ser perfeito, eu tentei ser consistente. Peguei minha renda mensal, listei meus gastos essenciais: moradia, alimentação, transporte, contas fixas e depois defini limite para as despesas variáveis. A partir daquele momento, cada real passou a ter uma função. E isso é extremamente importante, porque dinheiro sem destino sempre encontra um jeito de desaparecer. Agora preste atenção nisso. Muitas pessoas falam, mas eu não consigo guardar dinheiro. Mas a verdade é que elas nunca decidiram para onde o dinheiro deveria ir. O dinheiro simplesmente vai. E quando ele simplesmente vai, normalmente acaba indo para lugares errados. Foi por isso que comecei a planejar meus gastos, antes do mês começar. Não depois, antes. Porque quem decide depois está reagindo. Quem decide antes está controlando. E foi exatamente aí que comecei a sentir que estava recuperando o comando da minha vida financeira. Passo 4. Ataque as dívidas com estratégia. Agora vamos falar sobre algo que faz muita gente perder anos da própria vida. Pagar dívidas da forma errada. Quando eu estava no vermelho, eu cometi um erro clássico. Eu pagava qualquer dívida que aparecesse na frente. Sem estratégia, sem prioridade, sem planejamento. Resultado: eu fazia esforço, mas parecia que nunca saía do lugar. Até que eu descobri uma regra simples: atacar primeiro as dívidas mais perigosas. E quais são elas? As que possuem os juros mais altos: cartão de crédito, cheque especial, empréstimo com juros abusivos. Essas dívidas funcionam como um vazamento gigante dentro do banco. Enquanto elas existirem, você estará tentando esvaziar água usando um copo. Então eu concentrei todos os meus esforços nas dívidas mais caras. Negociei, renegociei, busquei descontos, procurei condições melhores e comecei a direcionar todo o dinheiro extra para eliminar essas dívidas. Foi impressionante, porque pela primeira vez eu consegui enxergar o progresso. E existe algo muito poderoso quando você vê progresso. Você ganha motivação para continuar. Por isso eu quero fazer uma pergunta. Qual é a sua maior dívida hoje? Cartão? Financiamento? Empréstimo? Escreve nos comentários, porque quando você assume um problema publicamente, aumenta muito a chance de agir para resolvê-lo. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse vídeo está te ajudando a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas, que estão passando exatamente pela mesma situação. E se você gosta de educação financeira simples e prática, já se inscreve no canal Mente de Valor. Toda semana tem conteúdo para quem quer organizar finanças pessoais, sair das dívidas e construir liberdade financeira. Agora vamos para a etapa que acelerou tudo. Passo 5. Pare de tomar decisões emocionais. Essa talvez tenha sido a maior descoberta de todas. Eu achava que os meus problemas financeiros eram causados por falta de dinheiro, mas na verdade, muitos deles eram causados por emoções. Eu comprava quando estava estressado, comprava quando estava frustrado, comprava para me recompensar, comprava porque merecia. E talvez você faça isso também. O problema é que emoções passam, mas as parcelas ficam. E quando eu percebi isso, comecei a criar uma regra simples. Toda compra não essencial precisava esperar 24 horas. Se depois de 24 horas eu ainda achasse que aquela compra era importante, eu avaliava novamente. Você não faz ideia da quantidade de dinheiro que isso me economizou, porque muitas compras nascem da emoção e morrem na razão, quando damos tempo para a razão aparecer. Essa regra sozinha reduziu drasticamente meus gastos impulsivos. E mais importante do que economizar dinheiro, ela me ensinou autocontrole, porque sair do vermelho não é apenas uma questão matemática, é uma questão comportamental. Quem aprende a controlar impulsos, consegue controlar dinheiro. Passo 6. Aumente sua renda, mesmo que temporariamente. Agora chegamos em um ponto que muita gente ignora. Cortar gastos é importante, mas existe um limite para quanto você consegue cortar. Já aumentar a renda não tem limite. Foi por isso que durante aquele mês eu comecei a procurar formas extras de ganhar dinheiro. Nada mirabolante, nada mágico, nada de promessas absurdas. Apenas oportunidades simples, trabalhos extras, freelas, venda de objetos que eu não usava, pequenos serviços. Tudo que pudesse gerar uma entrada adicional. E aqui está algo interessante. Muitas pessoas focam na economia, mas esquecem que uma renda extra pode acelerar drasticamente a saída das dívidas.
Imagine que você consiga economizar R$200 por mês. Ótimo, mas imagine também gerar mais de R$500. O impacto é completamente diferente. Foi exatamente isso que permitiu acelerar o processo. E mesmo que seja temporário, esse esforço pode representar meses ou até anos de vantagem financeira. Então eu quero que você pense agora. Existe alguma habilidade que você possui ou que poderia gerar renda? Existe algum objeto parado que poderia ser vendido? Existe algum serviço simples que você poderia oferecer? Porque talvez a solução esteja mais perto do que você imagina. Passo 7. Tenha uma reserva, mesmo que pequena. Quando eu comecei a melhorar a minha situação financeira, percebi outro erro enorme que cometia. Eu resolvi uma emergência usando o cartão de crédito, porque não tinha reserva. A geladeira quebrava, cartão. O carro dava problema, cartão. Aparecia um gasto inesperado, cartão. E assim o ciclo recomeçava. Por isso eu tomei uma decisão. Mesmo estando endividado, comecei a separar pequenas quantias para uma reserva de emergência. Não precisava ser muito. O objetivo inicial não era ficar rico, era criar proteção. Porque quem não possui reserva, vive uma emergência financeira atrás da outra. E cada emergência gera mais dívida. E cada dívida gera mais pressão. E cada pressão gera mais erros. Por isso eu comecei pequeno. Muito pequeno. Mas comecei. E aquele hábito se tornou um divisor de águas. Porque pela primeira vez, eu deixei de depender do crédito para sobreviver. Passo 8. Monitore seus resultados semanalmente. Existe uma frase que mudou minha forma de pensar. Aquilo que é medido, melhora. Aquilo que não é medido, piora. Por isso, eu passei a fazer uma revisão financeira toda semana. Apenas 15 minutos. Nada complicado. Eu olhava meus gastos, analisava meu orçamento, verificava meu progresso, corrigia desvios e voltava para o caminho. Essa revisão semanal me impediu de cometer erros durante um mês inteiro. Porque quando você acompanha frequentemente, os problemas são pequenos. Quando você ignora durante meses, eles se tornam gigantes. E foi exatamente essa rotina simples que me permitiu terminar aqueles 30 dias com uma sensação que eu não tinha há muito tempo: controle. Pela primeira vez eu sentia que meu dinheiro trabalhava para mim, e não o contrário. E o mais importante é que a estratégia final foi responsável por transformar uma mudança temporária em um novo estilo de vida. Passo 9. Mude sua identidade financeira. E aqui está a estratégia que faz toda a diferença. Porque sair do vermelho é importante, mas permanecer fora dele é ainda mais importante. Eu percebi que durante anos eu tentei mudar meus resultados, sem mudar meus hábitos. Tentava economizar, tentava controlar gastos, tentava pagar dívidas, mas no fundo, continuava sendo a mesma pessoa financeiramente. Até entender uma coisa: pessoas organizadas financeiramente não tomam decisões financeiras da mesma forma que pessoas endividadas. A identidade vem antes do resultado. Então eu parei de pensar, como alguém endividado resolveria isso? Eu comecei a pensar, como uma pessoa financeiramente organizada resolveria isso? Parece simples, mas essa mudança de mentalidade transformou completamente minhas decisões. Porque toda escolha pode ser filtrada por essa nova identidade. E aos poucos, novos hábitos começam a mudar. Meus gastos começaram a mudar. Meus resultados começaram a mudar. Quando os hábitos mudam, os números acompanham. E o que aconteceu depois de 30 dias? Agora você deve estar se perguntando, qual foi o resultado depois de um mês? A resposta é simples. Eu não fiquei rico. Eu não dobrei minha renda. Eu não zerei todas as dívidas. Mas aconteceu algo muito mais importante. Eu recuperei o controle. Pela primeira vez eu sabia quanto entrava, quanto saía, quanto devia, quanto eu conseguia economizar e qual era meu plano para os próximos meses. A ansiedade diminuiu, o medo diminuiu, a sensação de desespero diminuiu, porque agora existia direção. E quando existe direção, existe esperança. Foi assim que eu comecei a sair do vermelho. Não através da fórmula mágica, não através de investimento milagroso, não através de promessas absurdas na internet, mas através de planejamento financeiro, controle financeiro para iniciantes e decisões consistentes repetidas todos os dias. Então preste atenção, se você realmente quer sair do vermelho rápido, precisa seguir esses passos. Primeiro, encare a realidade e liste todas as dívidas. Segundo, descubra exatamente para onde o dinheiro está indo. Terceiro, crie um orçamento simples que consiga seguir. Quarto, ataque as dívidas com estratégia. Quinto, elimine compras emocionais. Sexto, procure formas de aumentar sua renda. Sétimo, construa uma reserva de emergência. Oitavo, acompanhe seus números semanalmente. E nono, mude sua identidade financeira. Porque quando você muda a forma de pensar sobre o dinheiro, sua forma de agir também muda. E quando suas ações mudam, seus resultados inevitavelmente mudam junto. Agora eu quero saber de você. Qual desses passos você mais precisa aplicar hoje? Comenta aqui embaixo. Eu leio os comentários e respondo pessoalmente quem está realmente comprometido em transformar sua vida financeira. E se você chegou até aqui, escreve um comentário. Eu vou sair do vermelho, porque isso cria um compromisso público com a sua mudança. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like. Isso ajuda o canal Mente de Valor a alcançar mais pessoas que estão lutando para organizar finanças pessoais. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você encontra conteúdos sobre educação financeira, liberdade financeira, planejamento financeiro pessoal e estratégias práticas para construir riqueza a longo prazo. Eu sou o Max e esse é o Mente de Valor.
e nos vemos no próximo vídeo.